Segunda-feira, estamos ao vivo aqui com o Oeste Alerta. A partir de agora, você que acompanha a gente pela nossa página oficial do Facebook, também a nossa página do Policial Web de Tupãssi, ao pessoal que acompanha a gente pelo O Regional, né? E também pelos nossos canais do YouTube, né? Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Ótima tarde, abençoada. Bom, nosso programa não começa diferente, né? Tivemos mais uma situação triste e lamentável nesse final de semana em Assis Chateaubriand. Graças a Deus nós não tivemos feridos e também nem morte, mas o fato que chamou muita atenção foi mais um temporal que atingiu a cidade de Assis Chateaubriand, deixando várias residências destelhadas, deixando estragos por onde o vento passou. Nós preparamos um especial no geral, né, dessas situações todas, que foi registrado em torno das 3 horas da tarde de sábado, deixando muita gente aí preocupadas também com a força do vento. Nós estaremos aí com repórteres da nossa região, participando com a gente aqui dentro do programa, mostrando como que foi a realidade também em outras cidades, há previsões também de pancadas de chuva para quarta, então são uma série de reportagens, né, que nós vamos trazer aqui na íntegra para vocês a partir de agora. Nesta segunda-feira, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Então nós, a partir de agora, já abre o programa com esse fato que chamou muita atenção no final de semana. Um temporal atingiu Assis Chateaubriand na tarde deste sábado, provocando quedas de árvores, fios de energia elétrica, além de destelhamento de residências. Uma delas na rua 14 Bis, no Jardim Progresso. Tudo começou por volta das 2h45 da tarde, quando a chuva chegou, acompanhada por um forte vento, sendo que em alguns bairros onde passou, provocou vários estragos, deixando também algumas vias públicas interditadas pelo tempo. Já por volta das 3h30 da tarde, novamente mais chuva, desta vez acompanhada por granizo, entre pedras pequenas, médias e em algumas localidades, grandes pedras. No ramal Balu, cerca de 20 mil frangos morreram após o aviário ser completamente destruído com a força do vento. Leitores do nosso jornalismo também enviaram fotos na região do Jardim Panorama, onde após a passagem do granizo... Olha a quantidade de pedra, né? Aqui, ó. Põe a minha mão aqui, ó. 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 Imagina o Sarginha, né? Imagina, né? Ó. É uma bolinha de gude, ó. Olha só. Outra imagem de leitor é nas proximidades do Silverópolis. Entre outros pontos, este na Avenida Dom Pedro II, esquina com a Rua Radial Leste, onde uma árvore de porte grande caiu sobre fios de alta tensão, provocando a queda dos mesmos, sendo que um carro ficou no meio da fiação caída. A Defesa Civil teve muito trabalho, atendendo várias moradias atingidas pelo temporal, principalmente com a distribuição de lonas. Entre os atendimentos na Rua 14 Bis, onde estas telhas, que estão a cerca de 100 metros do local, de onde foram arrancadas com a força do vento. Morei, meu esposo e meus 4 filhos. Vocês estavam na hora do temporal dentro? Tava eu e a minha vizinha com as crianças dela. E como que foi essa ação? Foi horrível. Parece que o mundo tava acabando naquela hora pra mim. Eu não tava nem aguentando mais, tava tendo sem força pra fazer nada mais. Eu só deixei só acontecer. Na hora que estava descobrindo aqui, como que foi a sensação na hora? Pra mim foi uma sensação muito ruim, porque eu tava com a minha filha de 4 meses, né? E as minhas crianças gritando. E eu não tive mais o que fazer, só joguei umas cobertas em cima deles e esperei que Deus olhasse por nós. Só pedi a Deus na hora só. O vento então passou muito forte? Foi muito forte. E após isso, o que aconteceu? Alguém veio aqui? Só veio, o que eu tô sabendo, que veio assistente social do CRAS só e o corpo de bombeiro. Além dos estragos de objetos imóveis, a família perdeu tudo, desde roupa a alimentos. Não tenho lugar para ficar nesse momento, eu tô sem nada. A minha casa está descoberta, meus trens cobriu tudo, tá na pura destruição.
minhas coisas. Agora eu tô precisando mesmo da minha ternite, né? As ternite e alguns móveis também, né? Que não tenho mais nada, acabou. Já pode jogar até no lixo que já não presta mais mesmo. Após a chuva passar um pouco, a cena que se via era sujeira pelas ruas. Pessoas varrendo a frente das casas, além de reparar os danos nas telhas. A previsão do CIMEPAR já estava prevista a chuva para este sábado, inclusive com temporal. No momento do granizo, durante uma live, foi possível ver o exato momento em que as pedras caíam. A chuva dá a impressão que está vindo do norte de Assis para o sul, ó, pelas pedras de onde está caindo ali. Os barulhos assustam. Olha só, gente, o tamanho dessa. Acabou de cair aqui agora. Olha só. Aquela foi grande, hein? Olha o tamanho dessa. Essa aqui é tamanho médio, mas olha lá. Olha o tamanho daquelas caindo ali, gente. Olha lá. São pedras grandes que estão caindo. O dia virou noite. Isso deixou muitas pessoas assustadas e preocupadas ao mesmo tempo. Já em torno das 5h25 da tarde, outra chuva de granizo. Olha, gente, granizo caindo. Granizo nesse exato momento, hein? Vou tentar focar aqui. Desta vez mais leve, mas o vento estava forte. Equipes da Copel trabalhavam dobrados para resolver os problemas. Equipes da Prefeitura Municipal também foram para as ruas limpando as vias públicas. Já por volta das 7 horas da noite, a energia acabou na região do Jardim Araçá, Centro, Paraná, Sheila, Europa e Mônaco, estabelecendo boa parte por volta da 1h55 da tarde deste domingo, por conta de cabos de rede de alta tensão que se romperam por conta do temporal, nas proximidades da subestação da Copel, na saída para Jesuítas, ficando várias equipes trabalhando durante a noite toda e o resto do dia para resolver o problema. Eu nunca passei por isso, na minha vida toda eu nunca passei por isso, estou passando agora. Bom, já eu quero trazer outra parte da matéria em que essa senhora teve a sua casa completamente destruída. Temos as imagens aí? Temos, né? Tenta buscar as imagens para nós. Teve a casa completamente destruída, foi uma cena muito triste, né? Muito triste de se ver. E assim, a força, né? A força com que esse vento passou aqui na cidade de Assis Chateaubriand foi impressionante demais. Chegando quase a 90 km por hora, né? Tivemos precipitação de chuva com 83 milímetros, pouco mais de 83 milímetros de chuva para Assis, então quer dizer, choveu muito para Assis Chateaubriand. Agora os estragos é que preocupam muitas pessoas, ainda até hoje de manhã, a gente passava pela rua, via o pessoal arrumando as telhas ainda danificadas, porque a gente sempre fala aqui, né, gente, na hora da chuva, não se arrisquem subir em telhas, né? Nós estávamos aí com equipes espalhados pela cidade, fazendo imagens, né? O pessoal de Toledo estava vindo para cá, inclusive até na hora que a gente fez a live lá para dar um apoio na filmagem, mas nosso câmera acabou pegando um temporal e acabou molhando a câmera nossa filmadora e acabamos até ficando sem o equipamento, molhou, acabou com o equipamento, né? Na hora que ele pegou bem o temporal ali, vindo já para Assis Chateaubriand. E aí foi uma correria, depois acabou a energia, ficamos sem informar a população querendo saber o que estava acontecendo, qual era o motivo da falta de energia. Nós não tínhamos nem como fazer uma live pelo 4G, porque foi afetada até torres de telefonia na região. Então a situação, rapaz, foi complicada mesmo. Agora, a imagem do Jardim Jussara, olha só, dessa vez o asfalto está inteiro, né? O pessoal mandou para nós aqui, até agradecendo o pessoal da prefeitura aí de Assis Chateaubriand, né? Por quê? Porque foi feito um trabalho nesse asfalto no passado, porque qualquer chuvinha, o asfalto quase que era levado embora ali na região do Jussara e Panorama, né? E desta vez, olha só a imagem, virou rio, rapaz, né? A rua completamente virou rio, as bocas de lobo não comportaram, não conseguiram comportar o tanto da água que caía aí na nossa região. E a água, né, impressionante, ó, o que tinha aí foi levando. Abraço do nosso grande amigo o Alessandro Peretti lá, fez as imagens para nós, morador lá do Jussara, né? Fez as imagens, mandou para nós, falou: ó, Léo,
Parece um rio aqui, rapaz. Olha que impressionante a cena, né? E é de se preocupar mesmo, viu? É de se preocupar, porque o tanto de chuva, mais de 83 milímetros, a situação não foi fácil não, né? E infelizmente para nossa região, para quarta-feira que eu mencionei agora, tem pancadas de chuva de novo. E isso preocupa o pessoal do CIMEPAR, porque há novos riscos, pode haver, né? Não estamos falando que vai haver. Pode haver novos riscos de temporais para nossa região também. Já nós vamos também falar sobre isso. Bom, e ainda se falando em temporal, se falando em estragos, a nossa equipe de reportagem esteve ainda no sábado na residência de uma mulher que inclusive mora com seus filhos, 4 filhos e o esposo. No momento do temporal ela estava em casa, quando de repente percebeu que o forte vento estava querendo arrancar as telhas. E aí ela não tinha nada para se proteger, a única saída foi pegar cobertas e cobrir a bebê que ela tem, as crianças, para que o mal maior não pudesse atingir ela. Isso acabou deixando ela bem preocupada. Depois ela pediu socorro para o vizinho, né, onde passou aí pelo menos um tempo, mas enfim, ela precisa de muita ajuda. Ontem ainda nós publicamos a reportagem, porque nós tentamos publicar no sábado, como eu já mencionei, para tentar ajudar essa senhora, mas nós não tínhamos internet, não tínhamos energia. A energia voltou ontem, era 2h55 da tarde, né? Voltou, era 2h55 da tarde, foi aí que a gente conseguiu. Mas mesmo assim agradeço ao pessoal que foi lá pessoalmente ver a situação em que ela estava sofrendo e acabou por ajudar. Algumas pessoas doando cesta básica para ela, mas ainda ela precisa de muita ajuda. A reportagem completa na sua tela. Marlene Pires da Silva, moradora da rua 14 Bis, no Jardim Progresso, está precisando de sua ajuda. O motivo? O temporal afetou completamente a sua rotina na tarde deste sábado, destruindo móveis, eletrodomésticos, roupas e comida. Marlene, você mora com quantas pessoas aqui dentro? Morei, meu esposo e meus 4 filhos. Vocês estavam na hora do temporal dentro? Tava eu e a minha vizinha com as crianças dela. E como que foi essa ação? Foi horrível. Parece que o mundo tava acabando naquela hora pra mim. Eu não tava nem aguentando mais, tava tendo sem força pra fazer nada mais. Eu só deixei só acontecer. Na hora que estava descobrindo aqui, como que foi a sensação na hora? Pra mim foi uma sensação muito ruim, porque eu tava com a minha filha de 4 meses, né? E as minhas crianças gritando. E eu não tive mais o que fazer, só joguei umas cobertas em cima deles e esperei que Deus olhasse por nós. Só pedi a Deus na hora só. O vento então passou muito forte? Foi muito forte. E após isso, o que aconteceu? Alguém veio aqui? Só veio, o que eu tô sabendo, que veio a assistência social do CRAS só e o corpo de bombeiro. Nesse momento, vocês têm lugar para ficar? Não tenho lugar para ficar nesse momento, eu tô sem nada. A minha casa está descoberta, meus trens cobriu tudo, tá na pura destruição, minhas coisas. Na verdade, o que tinha ali dentro da sua casa, de alimento, tudo então foi molhado? Tá tudo molhado, tá tudo estragado, meus móveis, minha roupa, minha eternite voou tudo, tô sem nada mais, sem nada. Aproveitando esse momento, a senhora pede encarecidamente para a população, quem tiver algo que pode ajudar a senhora, o que eles podem ajudar? Agora eu tô precisando mesmo da minha eternite, né? A eternite e alguns móveis também, né? Que eu não tenho mais nada, acabou. Já pode jogar até no lixo que já não presta mais mesmo. Tudo. Pode ter a geladeira aqui também? Geladeira também, minha geladeira também tá tudo destruída. Molhou também? Molhou tudo. Fogão, armário, pia, colchão, tudo. Guarda-roupa, cama, tudo destruído. As lonas que está aqui foi coberta, mas o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande, porque na hora que cobriu tinha molhado tudo já. Já tinha destruído na hora que cobriu as minhas coisas. Quanto tempo moram aqui? Aqui vai fazer um mês. Vai fazer um mês que eu tô aqui nessa casa. Nunca passou por isso? Não, nunca passei por isso. Na minha vida toda, nunca passei por isso. Estou passando agora. Quem puder ajudar, entre em contato com a nossa produção através do 44984473397. Caso a pessoa ainda puder doar, pode ir pessoalmente na rua 14 Bis, né? Ela fica ali, indo da 14 Bis, você entrando aqui pela Avenida México, se eu não me engano, acho que é a 4ª rua do lado do Residencial Miqueleto. Ela fica na esquina
do Residencial Miqueleto com a 14 bis, né, conforme vocês viram nas imagens. É um jeito que a gente podia ajudar, era divulgar, mas graças a Deus, após a reportagem aí, muitas pessoas já tiveram o coração bom, né, e já foram lá. Alguns já doaram com cesta básica, alguns já estão tentando arrumar telha. Porque qual é o problema hoje na cidade de Assis que nós estamos enfrentando depois do outro temporal ainda que passamos? É falta de telhas em todos os depósitos de materiais de construção. Então, às vezes a pessoa tem telha lá no fundo da casa lá que pode ajudar, né? Teve até mais um que pediu para nós uma ajuda, né? Mas depois ele não passou mais o contato, não falou mais nada, então a gente não conseguiu muita informação. Mas teve mais um senhor, né? Vamos ver se ele está nos assistindo aí, falar com a gente aí se precisa de ajuda também, né? Esse momento é importante, né? Uma mão lavar a outra, uma mão ajudar a outra, né? E é assim que a gente prossegue a vida. Bom, mandar abraço ao pessoal do Posto Stop, promoção sempre aí de Assis Chateaubriand com bebidas especiais para você, tá? Dá uma passadinha ao lado da Igreja de São Francisco de Assis, em trocamento da Avenida Tupãssi com a Avenida Brasil em Assis Chateaubriand. Abraço a todos do Posto Stop de Assis. E se falando ainda no temporal, como nós fomos afetados também pela falta de energia elétrica, várias cidades também foram afetadas. Inclusive no interior de Assis, em Bragantina, estava até ontem à tarde meia fase, né? A energia estava balanceando muito lá. E aqui em Assis Chateaubriand, o impressionante é que metade da cidade, praticamente metade da cidade, estava sem energia elétrica, né? Vamos pegar ali de um ponto ali da Feira do Produtor, mais ou menos daquela região, até o Jardim Progresso tinha tudo energia. Já da Praça dos Pioneiros, sentido pro lado de cá, já não tinha mais nada, né? Tudo tudo no apagão, virou escuridão total, né? Então afetou ali o Araçá, o Jussara não, né? Isso, Morado do Sol, qual que é o outro ali que tem? O Carolina, o Araçá, né, eu já falei, o Jardim Europa, Sheila, Itaipu, Mônaco, o Jardim Paraná 1 e 2 e o centro da cidade. Foram os bairros que foram mais afetados aí. E por ser o centro, teve muitos empresários, comerciantes que ficaram no prejuízo, né? O pessoal do restaurante, o pessoal de sorveteria, por quê? Porque não tinha energia, então não tem como atender o povo, né? Isso aí causou muito medo, principalmente para os comerciantes. Por que medo? Da onda de furtos, né? E graças a Deus nós não tivemos furtos aí em comércio nem nada, né? Porque o pessoal da Polícia Militar estava com equipes aí dobradas, né? Trabalhando. Inclusive estamos com um problema ainda no 90 da Polícia Militar, tá? Depois do temporal as linhas telefônicas acabaram virando completamente de cabeça para baixo. O 90 está com dificuldade, você tem que continuar tentando. Senão você pode ligar, ó, 3528-4823, que é o telefone da Polícia Militar de Assis Chateaubriand, caso você precisar de uma emergência, porque o 90 tá difícil a situação, viu? Ontem muita gente mandando mensagem, inclusive um carro subiu em uma calçada ali próximo à sorveteria Astral, no Jardim América, próximo ali o ginásio de esportes, e aí tinha várias pessoas que estavam nessa sorveteria, o carro subiu, né, e por pouco não atropelou, tá, as pessoas que estavam por ali. E o indivíduo saiu ainda depois em alta velocidade, que já o radiador estava meio furado, o pneu estava estourado, e quer dizer, o cara tentou fugir e conseguiu fugir, mas parece que o pessoal conseguiu pegar a placa dele, né? Então, isso exatamente, o pessoal tentando ligar para a polícia para tentar localizar e não conseguia. Então foi uma situação complicada ali, né? Mas, enfim, mas não foi erro da polícia, e sim da telefonia. O 190 está com problema aí, então tá difícil a comunicação com o pessoal. Se falando em Assis, já vou trazer as ocorrências de Assis Chateaubriand e toda a região. Falta de energia? Pois é, também preparamos o material, olha lá. Aí vocês vão entender o porquê acabou a energia nesses bairros. A energia só voltou na tarde deste domingo, após várias horas sem, em uma parte da cidade, sendo Jardim Araçá, Morada do Sol, Carolina, Sheila, Itaipu, Mônaco, Europa, Centro, Jardim Paraná 1 e 2 e Parque Industrial. O motivo desta falta de energia foi o temporal que atingiu a tarde deste sábado em Assis Chateaubriand e região. E por conta do vento forte, fios de alta tensão localizados às margens da PR-239, saída para Jesuítas e próxima subestação da Copel se romperam. Uma parte da cidade já estava sem energia, mas às 7 horas da noite tudo ficou escuro.
Equipes da Copel se dobraram durante a noite toda e até a tarde deste domingo para resolver o problema. Lanchonetes, restaurantes, conveniência, postos de combustíveis ficaram sem energia elétrica, causando prejuízo para os comerciantes. Inclusive também para a reportagem do Policial Web, sendo que a redação também ficou sem energia. Pois é, situação, né? Sem energia o pessoal não faz quase nada praticamente, né? Seja comércio, veículo de comunicação, nós dependemos da energia da internet. Tinha pessoas que tinham energia e tinha pessoas que não tinham internet, ou vice-versa, né? Então foi uma situação bem complicada aí que passamos. E aí a pergunta do pessoal, e aí, Léo? Vai chover? Vai ter mais previsão de temporal para a nossa região? Como que vai ser essa situação? Já nós vamos trazer aqui para a região norte, há riscos ainda de temporal essa semana. Para Assis Chateaubriand, parece que tem uma situação aí também nessa semana, um risco, mas assim, nada confirmado. Quando a gente fala que pode, é que não vai acontecer, né? A gente já se fala em previsão, igual previsão do tempo. Eu posso falar para você, ó, o céu tá ensolarado, né? E daqui a 2, 3, 5 minutos, pô, tá com... Inclusive já tá nublado uma parte ali, né? Tem bastante nuvens. E na previsão do tempo, até agora há pouco que nós tínhamos editado material lá, tá marcando ensolarado. Amanhã nublado e quarta chuva. Quer dizer, o tempo já pode mudar a qualquer momento, né? Depende da velocidade do vento e tudo mais. Mas vamos saber se vai chover hoje, como que fica a situação, não só para Assis, mas para toda a região. Previsão do tempo, oferecimento Top Jeans, do P ao GG é na Top Jeans, Avenida Dom Pedro II, saída para Jesuítas 405, em frente ao Cicobi Rural. Top Jeans. Olá, como fica o tempo no Paraná nesta segunda-feira, 25 de outubro de 2021? Temos o ingresso de uma massa de ar mais estável, menos aquecido desde o domingo, desde ontem, e temos temperaturas mais baixas a partir do sudoeste e sul do Paraná. Valores em média neste amanhecer de segunda-feira, que fica um pouco abaixo da casa dos 10 graus, entre o sudoeste e sul do estado, se elevando gradualmente até as porções mais ao norte, com valores próximos, ou melhor, variando de 14 a 16 graus para a temperatura mínima, mas que ao longo do dia se elevam, próximo aos 28, 29 graus, ou seja, promete uma amplitude térmica razoável nestas áreas do Paraná. No sul, no oeste principalmente se eleva um pouco mais, entre 26 e 27 em média, enquanto entre o sudoeste e sul, entre 21 e 25 para valores de temperatura máxima. Já nos campos gerais, temperaturas mínimas valendo de 11 a 12 graus, com máximas entre 22 e 24. Região metropolitana de Curitiba, variando em média de 11 a 21 graus, e no litoral, de 16 a 22 graus, com uma amplitude térmica um pouco menor. Fernando Mendes com as condições do tempo, um bom dia a todos. Bom, tivemos no sábado o avanço aí de uma frente fria aqui pelo sul do país. Esse sistema encontrou um ambiente bastante aquecido e isso acabou proporcionando a ocorrência de muitos temporais, especialmente entre a região oeste, noroeste e também no norte do Paraná. Na região oeste, o destaque aí para os ventos na cidade de Cascavel, que ficaram perto de 100 km por hora, e também região de Assis Chateaubriand e Santa Helena, com ventos próximo a 90 km por hora. Chuva também bastante significativa, com valores em torno de 40 a 60 milímetros em boa parte dos municípios da região. Essa sequência de instabilidades que nós observamos em outubro é uma situação bastante frequente, até porque na primavera é bastante comum a ocorrência de tempestades e outubro é um mês onde esse tipo de evento ele é bastante frequente, isso analisando anos anteriores. Talvez o que nós tivemos ano passado foi uma situação com menos tempestades, mas esse ano, pelo menos considerando até o momento, a frequência ela tem sido bastante normal, ou seja, em média, a cada 7 dias o avanço aí de uma frente fria e dependendo da condição atmosférica, o risco de alguma tempestade é sempre um pouco mais elevado.
Abraço ao nosso amigo Samuel Brau, né, que é do meteorologista do CIMEPAR, né, de Curitiba, nosso parceiro que está sempre aí participando com a gente, também Lisandro Jacob, né, todos os nossos meteorologistas, e aí ele explicando que há riscos então de novos temporais no estado do Paraná por conta dessa estação. Nós passamos praticamente quase 3 meses sem chuva, né, e agora essa é uma época, é um tempo de chuva, descarga atmosférica. Esse tempo é um tempo complicado, né? É um tempo, até nós fizemos uma live no sábado, antes da chegada do temporal, quer dizer, depois do vento, né? Depois do vento aí nós participamos para trazer e orientar a população ainda antes que caísse a energia, né? Conseguimos orientar a população que estávamos assistindo, falou, gente, ó, quem estiver na rua vai para casa, tá? Ou se está na rua não dá tempo de chegar, procura um local seguro, né? E aí até algumas pessoas agradeceram o nosso jornalismo, porque algumas achavam que o temporal já tinha passado, né? Por mais que estava tudo escuro a cidade, as pessoas falaram, nossa, eu achei que realmente já tinha passado por causa do vento. Mas daí o povo começou um para o lado, outro povo começou a procurar briga e de repente veio a chuva de granizo com tudo, né? Então, esse é o nosso papel de jornalismo, esse é o nosso papel, não só trazer notícias ruins, mas pelo menos alertar a população. Hoje nós temos o nosso sistema junto ao CIMEPAR, tá? Que a gente prevê o temporal antes da chegada aqui para a nossa região, antes, por exemplo, para Assis, para Toledo, Tupanci, a gente tem esse alerta. Temos um alerta também da Defesa Civil, quer dizer, temos 2 tipos de alerta para a gente trabalhar com a população, para alertar a população. Então, às vezes, quando a gente faz alguma matéria de alerta, a gente não, o pessoal está alertando ali, não sei o que, pode ser que não tenha nada. Depende, como eu falei, depende das condições do vento. Às vezes está vindo um temporal, vem uma camada de vento, já desvia para outro lugar, né? Mas a previsão, e tanto é que a hora que eu estava fazendo a live, chegou acho que 3 tipos de notificação, né? 2 da Defesa Civil, 1 do CIMEPAR. Risco de granizo nesse momento na região. Foi aí que eu entrei e falei, gente, o tempo está bem tenso, tivemos aí forte vento e vai vir granizo, né? Então assim, falei até correndo o risco aí de errar, né? Mas estava na minha tela, estava na minha frente, ó, risco de temporal, risco de granizo nesse momento. Foi aí que eu peguei e já alertei a população, falei, gente, ó, quem estiver na rua já vai para o local protegido que está vindo granizo. Mas foi dito e feito, rapaz, acabei de falar, deu o quê? 3 minutos? Buf, desabou o granizo, né? Meu Deus do céu! E nós tivemos não só em Assis, viu? Toledo, daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens de Toledo, a nossa região também foi bem afetada. Vamos lá para o mapa da previsão do tempo, mas agora um pouco mais detalhado aqui, para a gente trazer para vocês. Olha aí, essa daí é a precipitação das temperaturas, né? Tivemos da chuva, a nossa região aí do Paraná inteiro, o mapa do Paraná, as temperaturas mínimas e a máxima. Mas vamos lá para Assis Chateaubriand. A máxima hoje está prevista para 28 graus, a mínima de 14. Está ensolarado. Mas nesse exato momento, 12h35 ao vivo, o tempo lá fora está bem nublado, viu? Está bem nublado lá, né? E essa previsão de nebulosidade é para amanhã, com a máxima de 31 e mínima de 20. Chuva prevista para esta quarta-feira, com a máxima de 31, mínima de 22 graus. Para quinta-feira, máxima de 28, mínima de 20, com tempo ensolarado, igual tá hoje aí, né? Para quinta, né? E sexta-feira, ensolarado novamente, máxima de 29, mínima de 28 graus. As cidades de Toledo, máxima de 27, mínima de 14. Jesuítas, máxima de 29, mínima de 14. Toledo, máxima de 27, mínima de 14. Brasilândia do Sul, máxima de 29, mínima 14. Também 29 e 14 para as cidades de Formosa do Oeste e Palotina. Tá aí, né? É a nossa previsão do tempo e a temperatura em toda a nossa região. Já vou mandar um alô pro pessoal que está conectado com a gente aqui no Facebook, né? Nas nossas páginas, também acompanhando aí. Já vou mandar um alô para vocês aí, tá bom? Vamos trazer informação aqui agora, produção. Quem que participa com a gente aqui é a Luciane. É verdade, já tem Cascavel e Toledo. Cascavel foi feio o negócio lá também. Toledo, coloca a imagem de Toledo para nós aí. Tem como colocar a imagem antes de eu trazer a Luciane aqui? Olha, impressionante essa imagem. Cadê a produção? Das telhas voando. Olha lá. Isso aí foi em Toledo, gente. Olha só, né, o tamanho do zinco voando para todo lado. Graças a Deus não tinha casa ali perto para ser atingida, né? Mas já dá para se notar a força desse vento. Meu Deus do céu.
né? Então já já eu vou trazer essa imagem completa. Olha, impressionante, viu? Impressionante a força do vento aí que atingiu então a nossa região. Tá no ponto aí a Luciane? Então vamos trazer a nossa parceira Luciane da TV Tarobá, ela que vem tá inclusive com um profissional lá que vai falar com a gente a respeito de novos riscos de temporais para a nossa região. Está previsto, o CIMEPAR também, vocês viram aí agora há pouco o Samuel falando que não descarte, porque nós estamos nesta época, mas a Luciane vai participar com a gente aqui, né, Miyazaki, trazendo todos esses detalhes. Boa tarde, nossa parceira TV Tarobá, e por aí o tempo foi feito também, né? Agora sim a gente pode falar bom dia, né? Depois de um fim de semana bastante tumultuado aí, tivemos bastante chuva também, mais de 80, quase 90 milímetros de chuva em apenas algumas horas, ou seja, a gente já ultrapassou bastante a média histórica aí de 152 milímetros para o mês de outubro, inclusive a gente está quase dobrando. Quem dá todos os detalhes para a gente ao vivo, Evelyn Moraes, que é agrometeorologista. Olá, bom dia para você, Evelyn. Bom, a gente vem até de muita seca, pouca chuva. O que está acontecendo com esse mês de outubro, então, hein? Bom dia. Sim, a gente está vindo de um período muito seco e graças a Deus a chuva veio, né? Realmente é uma variabilidade climática. Acontece, né? Essas mudanças repentinas nos padrões do vento, das temperaturas, inclusive da chuva pode acontecer. E esse mês de outubro realmente veio com muita chuva. Já alcançamos 296 milímetros, quase o dobro do esperado para o mês. E sábado, especificamente, a quantidade de chuva? Nossa, sábado foi muito tenso. Choveram 88 milímetros aqui no IDR, Paraná, né? Teve locais que foram até mais de 100 milímetros e os ventos também muito fortes. Chegou a 74 km por hora o vento aqui e também em alguns lugares pode ter ventado até mais forte que isso. Como explicar, né, esses temporais que se formam de repente? Existia já essa previsão de chuva, mas não se imaginava, por exemplo, que teria esse temporal, né? Os temporais, eles são comuns de acontecer. Sempre quando tem previsão de chuva, a gente sempre tem que esperar os temporais nessa época da primavera, por causa do choque das massas. As massas que estão chegando, ela é mais fria, as que estão aqui são mais quentes, e esse choque dessas massas de instabilidade que traz chuva, geralmente nessa estação da primavera, vem com temporal. Ou seja, a gente pode esperar outros ainda podem acontecer. Sim, a gente não sabe a intensidade desses ventos, mas sim, pode acontecer. Sempre quando vem uma chuva, nessa época a gente sempre tem que esperar por um vento mais forte. Evelyn, então não é necessariamente aí ligado a algum fenômeno climático? Não, não é. Realmente é a variabilidade climática do clima, são esses fenômenos que acontecem nos temporais, né, por causa do choque das massas que trazem essas chuvas mais fortes. O que a gente pode falar para essa semana? Está começando com sol, mas ainda pode ter chuva? Sim, essa semana há a previsão de uma nova entrada de uma instabilidade, uma nova frente fria, lá para quarta ou quinta-feira. Então deve ter um pouco mais de chuva e também, ressaltando, pode vir com ventos fortes. Exatamente, esse é o nosso medo, né? Vir com esses ventos fortes e tudo mais. Olha, alguns agricultores nos perguntaram esse final de semana, aliás, falando em agricultor, o que foi aquilo ali no Ramal Balu, né? Tem imagem lá dos frangos lá, quase 20 mil frangos mortos no Ramal Balu. Tá, enquanto o pessoal prepara a imagem ali, o que eu estava tentando falar aqui? Os agricultores estão perguntando para nós, Léo, como que está a situação da agricultura dessa chuva? Trouxe prejuízo? Alguns até nos relataram que realmente teve prejuízo com a chuva, porque a chuva estava importante para vir, mas de repente vem com temporal, né? Então isso aí causou problema para todo mundo. Se falando, avicultor, pessoal da região do Ramal Balu em Assis Chateaubriand, meu Deus do céu, que dó, hein? 20 mil frangos aproximadamente morreram devido ao temporal que passou ali, viu? O Ramal Balu, para quem não sabe, ele fica ali nas proximidades, na saída para o distrito de Terra Nova do Piquiri, né? Depois que passa ali a antiga máquina de arroz, o Jardim Progresso, sentido, né? Então ele fica ali às direitas, né? A direita indo para Terra Nova. Então 20 mil frangos aproximadamente morreram ali, conforme já trouxemos na primeira matéria lá, essa situação aqui na nossa região. Muito triste, viu? Pode ser que tenha, acho que com certeza deve ter seguro, né? Que daí não seria tanto prejuízo aí para o proprietário. Mas se não tiver, imagina, né? Imagina o tamanho desse prejuízo, meu Deus do céu. Então assim,
os agricultores estão preocupados porque alguns tiveram prejuízos e outros não tiveram prejuízos, né? Então foi um balanceamento, depende de onde a chuva atingiu ou não. Somente por soja, com esses granizos atingindo soja aí, né, acaba danificando muito bem as plantas. Cláudia Neis, situação preocupada, né, Cláudia? Esse fato aí que atingiu a nossa região, principalmente desde o primeiro temporal, agora o segundo, e trouxe estragos, principalmente aí para a nossa lavoura. Boa tarde, nossa parceira. Na regional de Cascavel, a chuva atrapalhou sim um pouco a colheita do trigo. Em algumas áreas trouxe inclusive comprometimento da qualidade do grão. Mas como o sol voltou a brilhar, as colheitadeiras também voltaram ao campo e o percentual colhido chega a quase 100%. Praticamente poucas áreas a serem colhidas, né? Estatisticamente, em termos de estatística, praticamente insignificante. Aqui próximo ao entorno de Cascavel, principalmente o município de Cascavel, seguramente nós vamos estar finalizando já o plantio. Infelizmente tem previsão de chuva novamente aqui nos próximos dias, mas assim, mais de 90% das áreas deverão estar plantadas nesse momento. A chuva também trouxe reflexos no processo de plantio tanto da soja quanto do milho. Por um lado, trouxe alívio àqueles produtores que estavam na expectativa para a semeadura e, por outro, trouxe prejuízos para quem já havia finalizado o plantio. Desses 10% a 15% de área que estavam ainda a colher antes desse período intenso de chuva, seguramente uma parcela expressiva será classificado como triguilho, quer dizer, o produtor vai comercializar, porém é um preço bem menor, mas de toda forma acreditamos que em torno de 10% de toda a nossa regional ela tenha sido comprometida assim na qualidade por conta do excesso de chuva. Tudo que se esperava que chovesse, choveu em curtíssimo espaço de tempo. Em 15 dias houve um excesso de volume de chuva em toda a região, principalmente, e isso fez com que em algumas áreas, pontualmente, nós tivemos problema de compactação de solo, outras áreas em curvas de níveis mortalidade de planta, e também, pontualmente, algumas áreas que sofreram granizo. Obrigado, Cláudia, pelas informações, né? O pessoal da TV Tarobá de Cascavel que nos deram uma grande força também, a gente ajudou eles também com as informações no final de semana, porque assim, alguns veículos de comunicação também tiveram problemas, né? Principalmente com informação devido ao temporal em nossa região. E se falando em Cascavel e temporal, como que foi lá no sábado, hein? Acompanhe a reportagem aí. Na regional de Cascavel, a chuva atrapalhou. Ok, produção? Então tá certo, né? O programa ao vivo é assim mesmo, sempre dá um probleminha ali, o pessoal tá ajeitando, ok? Enquanto isso, eu quero falar para vocês que acompanham o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta. Nós estamos fazendo um especial aqui no primeiro intervalo, porque muita gente ficou sem ver a notícia no final de semana, né? Até em outros sites as pessoas não conseguiram acompanhar, então a gente fez um pente fino. No segundo bloco a gente vai trazer as informações policiais. Tivemos um indivíduo aí que está praticando furto no comércio de Assis Chateaubriand, né? A situação bem complicada aí. Tem os acidentes da nossa região também, que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Patrícia Cabral, obrigado, né, pela reportagem aí, vocês acompanhando, né, a situação de toda a nossa região, infelizmente, desse forte vento que passou aqui pela nossa região. E Toledo ainda segue, né? É complicado, viu, gente? A imagem é impressionante que vocês estão vendo aí, ó. O momento em que o vento atinge a região de Toledo mostra telhas, né? Telhas aí de zinco, né? Placas de zinco sendo, olha lá, jogadas para longe. Então o tempo passou muito forte também na região de Toledo, tivemos também registro de granizo, o tempo também virou noite lá, a situação foi bem complicada, né? Imagem do Jardim Jussara em Assis Chateaubriand, mas me dê imagem lá de Toledo, professor. Isso, pessoal da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros deram apoio também no momento lá do corte de árvores, imagens também de outros pontos da cidade de Toledo, mostra a hora da chuva de granizo, que deixou muita gente também assustada, né? Muita gente assustada, preocupada com a situação. Alô, Toledo, boa tarde, obrigado pela audiência, o pessoal de Toledo aí também acompanhando nosso programa, muito susto também por aí, viu? Muito susto também, tivemos casas destelhadas também na região de Toledo, o pessoal do Corpo de Bombeiros teve muito trabalho também para atender esta região, né? Essa região que também foi afetada, ou seja, não foi só Assis Chateaubriand, né? Não foi só Umuarama, Cascavel, mas Toledo também, conforme a Patrícia já mencionou aí antes, nós tivemos esse registro aí
desse forte vento também que passou a nossa região. Situação complicada, né? Mas graças a Deus, repito, nós não tivemos feridos e também nós não tivemos aí situação de morte, né? Porque quando se tem temporal, com chuva de granizo, com vento forte, a gente já começa a pensar no próximo. Meu Deus do céu, será que tem alguém na rua nesse exato momento? Será que tem abrigo, né? E aí, pelas imagens, a gente acaba notando, olha só, o que as pedras fizeram com esse barracão, né? E aí uma situação complicada também no interior de Toledo. Muito bem, você que acompanha a gente, agora nós vamos voltar para Cascavel de novo, onde o nosso amigo Ismael Elias vai falar com o coordenador da Defesa Civil para saber como foi essa nossa região, atendimento da Defesa Civil. Ismael, boa tarde, nosso amigo. Muitos foram os estragos na cidade de Cascavel, não apenas a cidade, mas todo o oeste do estado, parte do sudoeste também, como você já bem mencionou. Ao meu lado, Márcio Ribeiro, coordenador da Defesa Civil aqui de Cascavel. É importante a gente começar a falar, Márcio, sobre os estragos causados pela tempestade que passou por Cascavel. Já existe um levantamento por parte da Defesa Civil. A partir das 2 horas da tarde, a Defesa Civil começou a atender a população em Cascavel por conta das fortes chuvas, do granizo e dos fortes ventos. Até o momento, nós totalizamos 83 atendimentos na área urbana e na área rural. 5 localidades rurais precisaram de atendimentos. A Defesa Civil já entregou mais de 6 mil metros de lona para as pessoas cobrirem os seus bens materiais. Essa lona é para proteção interna, não é para os telhados. Muitas casas danificadas com o telhado quebrado por conta das chuvas e algumas pessoas pedindo telhas e pedindo para subir no telhado para fazer manutenção. No momento da chuva, do evento desastroso, não é recomendado e autorizado essa manutenção. Somente depois por pessoa habilitada para evitar maiores acidentes. Nessa tempestade, teve espaços públicos que foram atingidos? Nós tivemos que atender a UPA Veneza, a UPA Tancredo, a Penitenciária Industrial de Cascavel, a PIC, e também a UBS do Pacaembu. Foram essas solicitações. Quais os bairros e as regiões da cidade que foram mais afetados? Olha, foram 26 bairros do município de Cascavel, de todas as regiões atingidas. Desde o início de outubro, com todos os dias chuvosos, a região norte é a região que mais recebeu atendimento. Agora, Márcio, vocês já esperavam essa tempestade? Já havia um alerta por parte da Defesa Civil, né? A Defesa Civil estava de sobreaviso, não esperava um temporal com essas proporções. A força da natureza excedeu o que estava previsto. E para atender bem a população, nós solicitamos apoio do gabinete do prefeito, que enviou para nós 3 servidores que, somado com os voluntários e os servidores da Defesa Civil, possibilitou na hora mais intensa ali que iniciou o desastre, onde as pessoas estavam muito assustadas, nós tivemos então uma logística que atendeu rapidamente a população. Anteriormente nós falávamos sobre a lona. Aqui em Cascavel, quantos metros foram distribuídos e para quem precisa ainda, como faz para poder recorrer à defesa? Nós distribuímos mais de 6 mil metros de lona, a Defesa Civil distribuiu 4.680, o bombeiro 1.400 metros, né? Então, assim, as pessoas que precisam ainda devem ligar no 199, das 8 da manhã até as 17h30, e essas pessoas que já ligaram, que receberam a lona, agora a Defesa Civil vai dar um acompanhamento, se precisar de telhas, a Defesa Civil vai fornecer telhas de 4 milímetros. Mas a pessoa tem que ter solicitado a lona, porque não faz sentido só ligar para pedir a telha agora se não chamou na hora da ocorrência, né? Então quer dizer que não houve o dano antes. Tá aí nesse temporal que atingiu a nossa região, principalmente a região de Cascavel. Obrigado, Ismael Elias. E deixando muita gente aí assustadas, né, com essa situação e que nós já relatamos aqui para vocês. Bom, para a gente finalizar o assunto aqui sobre temporais da nossa região, nós tivemos aí a Lídia Mota, né? Ela que é meteorologista do CIMEPAR, tá? Meteorologista do CIMEPAR,
que trouxe um resumo aí do último sábado, como que foi a nossa região, inclusive também aqui para Assis Chateaubriand. Acompanhe. Vamos a uma avaliação nas condições do tempo observadas ontem sobre o Paraná. Tivemos a formação de áreas de instabilidade sobre as regiões de fronteira com o Paraguai e Argentina e também de divisa com Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Essas áreas de instabilidade se propagaram em direção ao Paraná e por vezes encontraram um ambiente atmosférico favorável à sua intensificação, causando tempestades severas sobre o estado. Essas tempestades severas foram observadas principalmente entre as regiões oeste, centro e também toda a faixa norte do estado, com rajadas de vento forte em diversas regiões, com destaque para a região de Cascavel, que chegou a alcançar 97 km por hora, e também as regiões de Cianorte e Maringá, que chegaram a registrar 100 km por hora. Além dos ventos fortes, também foram observados acumulados de precipitação significativos em diversas regiões do estado, principalmente nessas regiões nas quais ocorreram as tempestades severas, com destaque para a região de Assis Chateaubriand, com acumulado de 83,4 milímetros, e as regiões também de Maringá, com 99,2 milímetros, e Campo Mourão, com 117 milímetros de precipitação acumulada. Essas tempestades seguiram ocorrendo ao longo de todo o sábado, com tendência de desintensificação a partir da madrugada deste domingo. No entanto, o avanço de uma nova frente fria, alinhada a toda essa área de instabilidade, mantém o tempo chuvoso neste domingo. A tendência é que esse sistema frontal se desloque para a região sudeste, com perspectiva de que o tempo comece a melhorar a partir desta segunda-feira. Tá aí, né? A Lídia Mota com as informações do tempo aí para a cidade, aliás, né? Que passou, na verdade, em nossa cidade, nossa região. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí, o pessoal que estão nos acompanhando também ficaram preocupados aí com essa situação. Tá aí, né? Fizemos um especial no primeiro bloco aqui sobre a questão de tempo, a temperatura e o temporal na nossa região.